com aquela comunidade. Então, eu acho que simbolicamente a UERJ tem um peso muito importante para a população negra. Bom, e aí a gente entra na UERJ, eu vou falar para vocês um pouco a respeito da universidade. Olha, nós já passamos por várias legislações, todas essas aí já, deixa eu pegar aqui, já foram revogadas. Na verdade, a primeira legislação da UERJ foi aquela bastante polêmica, né, que instituía 40% das vagas para negros e pardos e que se propunha uma outra lei, né, que também permitia que você escolhia o vestibular estadual ou você escolhia a reserva de vagas. Mas você poderia, tanto no estadual como na reserva de vagas, se declarar negro. E aí, quando as vagas não eram ocupadas dentro da reserva de vagas, você pensava dentro do estadual quem se autodeclarou negro. Então, você teve um número muito grande de ocupação de vagas por questão étnica e foi o motivo que gerou aquela grande polêmica e a lei, então, foi alterada. Logo em seguida, em 2003, você institui a cota de 10% das vagas para alunos portadores de deficiência. Então, era uma lei separada. E depois, em 2003, você unifica, né, que era essa lei já foi revogada, 4151, que estabelece um limite de 45%, sendo 20% para alunos oriundos da rede pública, 20% para negros e 5% para pessoas portadoras de deficiência e integrantes de minorias étnicas. A atual legislação, que é a lei número 5.346, para além desses segmentos, inclui também, deixa eu ver um nome grande, os filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão de serviço. Então, esse segmento também, hoje, é atendido pela lei de cotas e entra naqueles 5%, junto com a população indígena. Então, esse outro segmento, a gente fez uma discussão na universidade, não houve um consenso, mas a Assembleia Legislativa aprovou, independente da decisão da universidade, e eles foram, então, incluídos, né? Eu gostaria também de dizer que, definido, então, os sujeitos da política, né? Os critérios que a UERJ estabelece, a gente usa a autodeclaração, né? Para negros e pessoas integrantes de minorias étnicas, e, no caso dos parentes, dos filhos, né, dos servidores da polícia, policiais e bombeiros, a certidão de óbito, mais a decisão administrativa que reconheceu a morte em razão de serviço. Então, é isso. Mas a UERJ também trabalha com isso aí foi a atual lei coloca, né, que é o corte de renda. Antes de ser negro, antes de ser deficiente, ele tem que ser pobre. Então, ele tem que, para poder fazer jus a cotas, ele tem que obedecer a uma regra, né, que muitas vezes é injusta. Agora deve estar em torno de 570 per capita, mais ou menos, eu acabei não pegando essa informação. Então, uma pessoa, por exemplo, veja bem, que ganha R$700, se ele mora sozinho, ele não pode fazer, vamos dizer, participar, porque per capita. Então é complicadíssimo. Ou então, quando junta, dá uma diferença de R$10 acima do valor. Como se, por exemplo,
uma família de 2 pessoas conseguisse viver com mais de, vamos lá, 550 vezes 2, 570 vezes 2, dá 1.140. Se ele ganha 1.200, ele não pode. Não adianta comprovar os gastos, é a renda. Então é injusto isso, mas enfim, é o elemento que a gente trabalha, né? Agora, a opção é no ato da inscrição, se ele vai entrar na reserva de vagas ou não. E é bem interessante que, assim, é bom falar para desmistificar algumas falas, né, em relação à questão das cotas, né? A UERJ passa por um processo seletivo, 2 fases. A primeira fase é a qualificação, onde é uma prova objetiva de múltipla escolha, onde o aluno é avaliado a partir de conhecimentos gerais. Português, ciências, é uma coisa bem mais ampla, ampliada. E aí, nesse momento, ele não precisa colocar que ele vai fazer a opção de cotas. Todo mundo concorre sem identificar que tipo de ingresso ele vai aderir. Então, dependendo do número de pontos, ele pode ter recomendação A, aí ele vai ganhar um bônus de 20 pontos, recomendação B, um bônus de 15 pontos, recomendação C, 10 pontos, recomendação D, 5 pontos, e o aluno que tirar E, ele está excluído, ele não vai para a segunda fase. Então, ele acumula esses pontos para a segunda fase. Bom, então, na segunda fase, aí sim, ele vai dizer qual é a modalidade. Se ele quer cotas para a escola pública, que também tem, que também está garantido, né? Ou se ele quer a cota racial ou a cota por deficiência ou por morte do pai, né? Bom, esse exame discursivo, ele é realizado em um único dia e ele é composto de 3 provas discursivas. Eu acho legal, que é a língua portuguesa, instrumental e redação, para todas as carreiras, e 2 provas específicas de acordo com a carreira escolhida, né? Então, nessa fase, eles já provaram que é carente, porque tem uma comissão que avalia, serve de assistentes sociais. Aí ele comprova, e aí ele poderá indicar se pretende concorrer ao sistema de vaga de cotas. Tá? E em aprovado, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem um programa chamado ProMCA, que é um programa voltado, basicamente, embora ele seja aberto para aluno não cotista, ele é voltado fortemente para esse público. Hoje, todos os alunos cotistas têm bolsa, todos, porque a primeira experiência nós não garantimos bolsa para alunos no primeiro ano só, depois a ideia é que ele concorresse com outros alunos na bolsa de extensão, bolsa de pesquisa ou iniciação científica. Hoje não, hoje ele já entra ganhando, independente de estar inserido em um programa, em uma pesquisa ou uma atividade acadêmica, né? E o ProIniciar também, que eu acho também interessante estar colocando aqui, é que esse aluno, para participar desse programa, ele teria que cumprir algumas atividades, né? Então, essas atividades seriam as atividades instrumentais, e que essas atividades eram pontuadas, e eu me lembro que eu participei desse debate de construção desse programa, que foi muito difícil, porque sempre se tem uma ideia muito preconceituosa a respeito do negro, né? Gente, impressionante. Impressionante na hora que a gente foi fazer o formulário para fazer o levantamento da vida das pessoas, negro e do pobre, né? Porque é para aluno também de escola pública. E aí a gente perguntava assim, vamos ver o que ele tem em casa. Ah, não bota isso, não bota aquilo, porque assim, no imaginário da universidade, o aluno pobre, independente da sua raça, ele não tem acesso a internet, não tem
acesso à TV a cabo, ele não pode ter micro-ondas, aí